Olá, eu me chamo Nayane Macedo, sou doutoranda em música na linha de pesquisa de educação musical pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e vou realizar a comunicação do meu trabalho que tem como título A Construção de Questionário para Pesquisa em Educação Musical, um relato de experiência em pós-graduação. Este trabalho é um relato de experiência que tem como objetivo compartilhar o processo de construção de um questionário utilizado em uma pesquisa em andamento que dialogará com aportes teóricos da sociologia da educação musical. Este relato pretende mostrar como nesta pesquisa foi realizada a construção de um questionário, desde a sua fase de concepção até a elaboração do mesmo, a fim de compartilhar como foi esse processo com demais pesquisadores em formação, com o intuito de colaborar com a importância de se compartilhar processos no meio acadêmico. Becker diz que os autores de ciências sociais não desenvolvem uma cultura, um conjunto de soluções comuns para seus problemas coletivos. E assim nasce uma situação que tem sido chamada de ignorância pluralista. Todo mundo acha que todos os outros estão aprontando o texto para entregá-lo no prazo. Guardam suas dificuldades para si mesmos. Talvez esta seja uma das razões pelas quais os cientistas sociais e outros acadêmicos escrevem num isolamento tão grande. O foco deste trabalho não reside em abordar metodologicamente a natureza de um questionário e suas possibilidades de uso, mas sim de relatar sobre como se pode chegar à escolha de um instrumento de coleta de dados e sua construção, a fim de demonstrar que o processo de pesquisa, por vezes, não é linear. No trabalho, eu descrevo algumas etapas percorridas até a construção do questionário, como o desenvolvimento do objeto de pesquisa. Eu falo sobre o fato de que, ao ingressar no doutorado, apesar de ter apresentado um projeto de pesquisa na seleção do mesmo, acabei por optar por mudar de tema de pesquisa. E essa decisão foi realizada em comum acordo com a minha orientadora, que, ao compreender minhas inquietações e intenções com que eu queria tratar, sugeriu que eu repensasse sobre o meu objeto. A construção deste se deu a partir do levantamento das leituras sugeridas pela minha orientadora, e que foi posteriormente ampliada pela busca de outros trabalhos que abordassem temas relacionados com o ensino superior de música, que é o campo onde a pesquisa está inserida. As leituras realizadas propiciaram o início da delimitação de alguns passos da pesquisa, como a definição de que ela teria um delineamento qualitativo, assim como a decisão pela realização de um estudo com egressos, que é sobre o que a pesquisa se propõe a investigar. Após essa definição, o processo com as leituras foi contínuo, buscando o amadurecimento de outras partes da pesquisa, como o que eu realmente gostaria de responder com o estudo, e também observando as possibilidades metodológicas que poderiam ser adotadas. Após definir que o estudo seria realizado com egressos, passei a pensar em algumas delimitações da pesquisa, como o que eu pretendia com ela. Primeiramente, comecei a ponderar quais informações eu gostaria de obter e por que os egressos seriam um grupo que poderiam fornecer essas respostas. Tais reflexões foram direcionadas tanto pelos questionamentos que eu já possuía, quanto pelas leituras realizadas anteriormente. Com o entendimento das minhas escolhas, os caminhos pensados para a realização da pesquisa a caracterizou como estudo de caso, onde os egressos seriam o caso em questão. Goldenberg diz que o estudo de caso não é uma técnica específica, mas uma análise holística, a mais completa possível, que considera a unidade social estudada como um todo, seja um indivíduo, uma família, uma instituição ou uma comunidade, com o objetivo de compreendê-los em seus próprios termos. Para a realização desse estudo de caso, foi decidido que seria aplicado questionários com os egressos que participassem da pesquisa. E aí eu passo a narrar como é que se deu a construção do questionário. O início dessa construção se deu pela elaboração das questões, que se iniciou com base nas motivações que me levaram a escolher o tema para a pesquisa, e também a partir da delimitação dos objetivos da pesquisa. Com essas primeiras perguntas, observaram-se quais delas correspondiam com os objetivos propostos e quais estavam fora. A partir disso, outras perguntas foram sendo acrescentadas, sempre mantendo essa correlação com os objetivos propostos. Hill e Hill salientam que é preciso pensar cuidadosamente sobre o objetivo geral, o tipo de informação que quer solicitar de cada uma das perguntas que está inserindo no questionário. A organização das questões, aliada aos objetivos da pesquisa, foram sendo alteradas de acordo com as reflexões que ocorriam durante esse processo,
tanto nas perguntas quanto nos próprios objetivos da pesquisa, tornando-se um processo de retroalimentação entre esses dois pontos. Perguntas que devem atender aos objetivos e os objetivos que devem estar alinhados com o que se pergunta. No relato, eu apresento como eu realizei a organização para relacionar as perguntas com os objetivos, que foi feita em um quadro, onde o objetivo geral ele constava como título desse quadro, e cada coluna correspondia a um objetivo específico. Aqui eu trago um recorte desse quadro que está localizado na pesquisa, e onde eu coloco algumas das questões que iniciaram a construção do questionário. No quadro original, chegou-se ao número de 83 perguntas distribuídas entre as colunas, direcionadas a seu respectivo objetivo específico. É possível observar, como na primeira coluna, que nem sempre os questionamentos foram colocados em formas de perguntas, mas apenas como dado que gostaria de ser coletado, como aqui na coluna 1 dá para ver alguns. A cada orientação, esse quadro foi sendo modificado, tendo em vista que, por vezes, percebia-se que algumas questões estavam fora do foco e tratando de outros objetivos, que a pesquisa não iria contemplar, assim como a necessidade de realocação de questões em outra coluna, ou seja, em outro objetivo, até chegar numa tabela mais estável, onde a partir dela seria possível, de fato, passar a construção do questionário. Após finalizar o quadro, nós atentamos que havia uma quantidade muito grande de questões, que resultaria num questionário que despenderia de muito tempo para respondê-lo, o qual não era a nossa intenção, além do fato de muitas das perguntas estarem com espaço para respostas abertas, e pensando na posterior análise desses dados, concordamos em utilizar apenas uma parte das perguntas no questionário, como as questões que estavam organizadas, alinhadas ao objetivo 1, que seria a primeira coluna da tabela, que corresponderia às questões que tratariam de traçar o perfil do egresso, onde essas questões contribuiriam para o levantamento de dados sociodemográficos dos participantes. Sendo assim, foram estes aspectos abordados no questionário que foi enviado como primeira coleta de dados na pesquisa. Outro fato importante para a elaboração do questionário foi a ajuda de colegas do grupo de pesquisa do qual participo, pois ter o auxílio de pesquisadores que dialogam com perspectivas sociológicas da educação musical fez diferença nas escolhas para a elaboração do questionário, como a indicação de modelos de questionário, bibliografias, assim como repensar estratégias e abordagem com os participantes da pesquisa. Diante das experiências relatadas por colegas do grupo que também já haviam utilizado o questionário em suas pesquisas, observando que dentro de uma investigação de cunho qualitativo, não se trata apenas de números e dados, mas sim de pessoas que são representadas por esse instrumento. Após a observação de modelos de questionários, foram elaborados questionários testes. O primeiro foi apresentado apenas para a minha orientadora, e a partir das sugestões feitas, foi construído o segundo questionário, que foi aplicado com alguns colegas do grupo de pesquisa, onde o objetivo desse teste era para ser avaliada a praticidade para responder o instrumento, considerando a duração do tempo dispendido, o layout, a organização e compreensão das perguntas e respostas, tendo em vista que se buscava a criação de um questionário de fácil compreensão e de rápida participação, com o intuito de alcançar mais egressos. Becker atenta sobre a importância da troca com o círculo acerca dos processos da escrita acadêmica. Então, ele diz que, de modo mais geral, os escritores resolvem o problema do isolamento cultivando um círculo de amigos que leem seus trabalhos no diapasão correto, tratando como preliminar o que é preliminar, ajudando o autor a desemaranhar as ideias confusas de um rascunho muito cru ou a melhorar a linguagem ambígua de uma versão posterior, sugerindo referências que possam ser úteis ou comparações, que deem a chave para algum obstinado quebra-cabeça. Esse círculo pode incluir amigos de pós-graduação, ex-professores ou pessoas com algum interesse comum. Essas relações geralmente são recíprocas. Apresentar o questionário para colegas do grupo de pesquisa contribuiu com algumas mudanças, como a inclusão e exclusão de perguntas, a reelaboração das mesmas, tanto nos enunciados como nas possibilidades de respostas e sequência delas. E assim foi criada a terceira versão do questionário. Essa terceira versão
foi o questionário que foi aplicado com os egressos, que ficou com 29 questões centrais e 16 subquestões, com opções de respostas de múltipla escolha, caixas de seleção, escala Likert e resposta aberta curta. O tempo médio para responder ficou em cerca de 10 minutos. O questionário também possui uma seção introdutória com a apresentação da pesquisa e os procedimentos éticos adotados. Ao final dessa introdução, o participante sinalizaria se concordava com os termos e assentia a participação na pesquisa para poder continuar na próxima sessão, que já corresponderia às perguntas. O questionário foi dividido em sessões que sinalizavam sobre o que tratavam as perguntas de cada parte. Aqui eu trago um print de uma parte dessas sessões, que essa foi sinalizada com agora você vai responder algumas perguntas sobre a sua formação musical. E em seguida consta a primeira pergunta dessa sessão, que trata sobre a idade que o participante iniciou os estudos de música. As outras sessões do questionário elas tratavam sobre o perfil do egresso e a atuação profissional. Ele finalizava perguntando sobre a disponibilidade para participar na segunda etapa de coleta de dados, que vai ser uma entrevista. Nas considerações finais, eu saliento que o objetivo do relato ele consistiu em compartilhar o processo da construção de um questionário auto-administrado, aplicado virtualmente, como instrumento de coleta de dados para uma tese em educação musical em andamento. Ao compartilhar sobre esse processo, pretendeu-se contribuir com alunos, sejam estes de graduação ou pós-graduação, sobre as possibilidades de construção da pesquisa e de suas etapas e instrumentos. Procurou-se destacar que esse processo não acontece de forma unilateral ou solitária, mas também é fruto da construção com o orientador, assim como da contribuição dos pares em grupos de pesquisa, como aconteceu no caso relatado. Entre a definição de um objeto a ser pesquisado até a ida a campo para coletar dados, as etapas de uma pesquisa podem ser revisitadas e aprimoradas, não sendo necessariamente uma caminhada apenas de ida, mas podendo ser também de idas e vindas. Essas são as referências que eu utilizei na apresentação e muito obrigada pela atenção de todos.